Então, pessoal, continuando, né, a última expressão que a gente desenvolveu correlata a essa expressão do modelo, né, onde nós tínhamos todos os sinais do rotor medidos no próprio circuito do rotor. Pela teoria de transformadores, nós expressamos esses sinais de rotor tal qual eles são vistos nos terminais do estator da máquina. Tá? A outra expressão que trata, né, de grandezas do rotor medidas aqui no circuito do rotor é essa quarta equação. Então, eu queria também referenciá-la ao estator da máquina. Tá? Então, inicialmente aqui, ó, o fluxo enlaçado na bobina do rotor. Né? Qual o valor equivalente desse fluxo do rotor quando visto no estator? Né? Vai ser, igual a gente mostrou agora há pouco, né, no último vídeo, vai ser dado pela relação direta de espiras, ou seja, a relação NS sobre NR, né, vezes o fluxo do rotor, medido no rotor. Então, se eu multiplico esse lado da igualdade aqui por NS sobre NR, eu tenho que multiplicar os outros dois termos do outro lado da igualdade pela mesma constante. Tá? Então, aqui, ó, inicialmente, vou até destacar aqui em amarelo o que eu estou promovendo de manipulação algébrica para melhorar o entendimento. NS sobre NR. Tá? Multiplicado por esse termo do primeiro lado da igualdade. Bom, então vai ter que ser igual a esse termo aqui, ó. LRR vezes a indutância própria do rotor vezes a corrente do rotor. Tá? Então, eu vou também expressar a corrente do rotor com o seu valor equivalente nos terminais do estator. Para expressar a corrente do rotor, a corrente do secundário, tal qual ela é vista no primário, que é o estator, né, eu vou pegar a corrente do rotor e multiplicar pela relação inversa de espiras. A relação inversa é o número de espiras do secundário sobre o número de espiras do primário. Tá? Só que para preservar aqui a estrutura da equação, né, como eu multipliquei o primeiro lado da igualdade por NS sobre NR, esse termo aqui também tem que aparecer multiplicado por NS sobre NR. Então, já que eu tenho NR sobre NS aqui, eu vou multiplicar por NS sobre NR ao quadrado. Que aí, esse termo vezes esse vai dar essa expressão aqui, a relação direta de espiras que multiplica toda a expressão. Isso tudo vai ser somado, né, com o segundo termo, que é o que está mostrado aqui. Ó. N vezes E elevado a menos J θ R vezes NR sobre NS vezes a corrente de estator vezes o termo que foi multiplicado dos dois lados da igualdade. NS sobre NR. Tá? Bom, disso aqui a gente vê o seguinte, ó, né, essa primeira expressão aqui nos diz como o fluxo do rotor é visto nos terminais do estator. O fluxo do rotor, né, representado no referencial alfabeto do rotor, mas com os Weber espiras equivalentes do estator. Tá? Uma indutância vezes a relação direta de espiras ao quadrado nos dá o valor daquela indutância referido ao outro lado do transformador. Tá? Ou a forma como o transformador enxerga essa indutância própria do rotor. Isso aqui multiplicado, a corrente do rotor multiplicada pela relação inversa de espiras, nos dá o valor da corrente do rotor referida ao estator. E o último termo aqui, ó, a gente vai cortar NR com NR, NS com NS. Vai dar N vezes elevado a menos J θR vezes o IS, a corrente do estator. Tá? Então aqui a gente também tem a expressão
do fluxo de rotor com todas as grandezas, né, que compõem esse fluxo referidas ao estator. Tá? Finalizando então essa parte da aula aqui, né, eu só queria dar uma atenção a essa indutância de rotor referida ao estator. Né, a gente apresentou ela aqui agora há pouco, tá, no outro vídeo. Né? Isso aqui vai ser dado pela indutância própria do rotor, é a indutância de dispersão dele, mais três meios da indutância mútua. Se a gente então pegar o valor da indutância do rotor, da indutância própria do rotor, tá? Essa indutância própria está aqui, né? Eu repeti essa indutância própria aqui. Né? O valor dela referido ao estator, né, foi esse que apareceu aqui, que é o próprio valor da indutância no rotor vezes o quadrado da relação de espiras. Então, eu vou pegar aqui a indutância do rotor vezes o quadrado da relação direta de espiras e vou aplicar aqui embaixo. NS sobre NR ao quadrado. Tá? Como a indutância própria do rotor é dada por essa expressão aqui, a multiplicação da relação direta de espiras nos leva a essa expressão aqui, ó, NS sobre NR ao quadrado, vezes a indutância de dispersão do rotor, mais NS sobre NR ao quadrado, vezes 3 meios de LMR. Isso aqui a gente viu, né? Quadrado da relação de espiras vezes a indutância, a gente viu que é igual ao valor da indutância própria do rotor referido ao estator. Né? Então, eu queria fazer também a referência desses dois termos. Então, a indutância de dispersão do rotor vezes o quadrado da relação de espiras direta vai dar o valor da indutância do rotor referido ao estator. E quando nós caracterizamos as indutâncias da máquina, tá? Eu apaguei o quadro aqui, mas a gente fez essa caracterização no vídeo anterior. Tá? NS sobre NR ao quadrado vezes LNR é igual à própria indutância mútua do estator. Isso aqui, ó, que eu destaquei, te mostrou que é o próprio LMS, tá? De onde, então, a gente pode escrever aqui o seguinte, vou colocar para cá. O quadrado da relação direta de espiras vezes a indutância do rotor, a indutância própria do rotor nos terminais do rotor, vai ser o valor dessa indutância vista nos terminais do estator. O valor dela, né, vai ser igual. Aqui, ó, você tem uma indutância vezes o quadrado da relação direta de espiras. O que isso representa? O valor dessa indutância
vista nos terminais de estator, igual a gente fez aqui com outras indutâncias nessa etapa da modelagem. Mais a outra expressão, né, que vai ser 3 meios de LMS. 3 meios de LMS é a própria indutância M. A gente pode caracterizar a indutância própria do rotor, vista dos terminais do estator, por essas parcelas aqui. Bom, então, a gente conclui aqui, nesse ponto, a representação de grandezas do rotor, fluxos, correntes e tensões de rotor. Então, a gente representou esses sinais aqui, tal qual eles são vistos no estator. Tá? Eles têm um objetivo nobre, que é representar todo mundo aos terminais da máquina, sobre o qual, né, ela recebe atuação, alimentação, que são os terminais do estator. Tá? Bom, numa próxima etapa agora, eu queria trabalhar com vocês na representação dos 6 vetores espaciais que nós temos aqui em um único referencial complexo, em um único plano de números complexos, um único eixo real e um único eixo imaginário. Tá? A gente observa até agora que as grandezas do estator estão representadas no referencial alfa-beta do estator. Elas são conhecidas, né? A gente sabe a parte real e imaginária, ou o módulo e o ângulo de cada uma dessas 3 grandezas aqui no referencial alfa-beta do estator, que é um referencial parado, né? O eixo alfa alinhado com o eixo magnético da fase A do estator, que está parado. E a gente sabe também representar as grandezas do rotor, são esses 3 vetores espaciais aqui, no referencial alfa-beta do rotor, né, que gira, está girando alinhado com o rotor. Tá? Mesmo embora a gente tenha caracterizado a forma como o estator enxerga essas grandezas do rotor, elas ainda estão representadas, né, eu coloco esse apóstrofo aqui, estou dizendo que eu estou representando essa tensão, né, tal qual ela é vista no estator, mas ela ainda está com esse número complexo descrito no referencial do rotor. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: quantos volts são apreciados no estator quando eu tenho essa tensão no rotor. E aí eu estou pegando esse sinal trifásico e representando no referencial alfa-beta do rotor ainda. Tá? Isso também não é conveniente, né? Dado que o sistema é um sistema complicado, né? A parte analítica, a parte sintética dele também é muito complicada de fazer uma planta dessa rodar. Então seria bom se livrar de complicações, né? E uma maneira de se livrar de complicações é ter todos os vetores espaciais representados em um único referencial complexo, um único eixo real e um único eixo imaginário. Então a gente vai fazer isso agora, né? E essa etapa vai fechar a descrição da dinâmica eletromagnética da máquina, né? Então a gente viu no último módulo do curso que existem vantagens na produção dos controladores de torque quando a gente representa esses vetores espaciais em um referencial que gira, em um eixo real e imaginário que gira segundo um critério qualquer que a gente escolha. Isso foi apresentado, a gente viu que, por exemplo, se você escolher um sistema que roda junto com o ímã do rotor, com o fluxo do rotor, tá? Você consegue descobrir como alimentar a máquina pelo estator para conseguir alto desempenho dinâmico do sinal de torque, né? Para conseguir fazer torque variar o mais rapidamente possível, né? Isso foi apresentado aqui no último módulo do curso, né? E os inversores comerciais embarcam no seu firmware esse tipo de solução, né? Você tem tão consolidada, de tanto sucesso, que as aplicações ou as soluções mais eficazes para controle de torque usam desse recurso dentro dos seus produtos.
E aí a gente então vai usar isso aqui também, né, só que com enfoque aqui analítico, com a vontade, né, de ter ganhos na parte analítica da máquina, tá? Que depois também vão se converter em ganhos na parte sintética, para construir os controladores de torque. Ok? Bom, então, vou destacar o título aqui, ó. Vou fazer a apresentação das expressões de tensão e fluxo. E daqui. Todas elas num único referencial girante daqui. Tá? Então, o que a gente tem até agora? Os sinais do estator são conhecidos no referencial alfa-beta do estator, esse referencial parado aqui. Os sinais do rotor são conhecidos no referencial alfa-beta do rotor, que é esse referencial aqui. Lembrando, o eixo alfa é alinhado ao eixo magnético do circuito trifásico ao qual ele se refere, né? No caso aqui, ó, eixo alfa-beta do estator é alinhado com o eixo magnético do circuito da fase A do estator. Logo, como o estator é parado, né, com relação ao nosso referencial, esse eixo magnético é parado e o eixo alfa fica parado também. O referencial alfa-beta do rotor tá? Tem o eixo alfa alinhado ao eixo magnético da fase A do rotor. Como o rotor gira, logo o seu eixo magnético gira, o eixo alfa do rotor também gira. Tá? Ele gira aqui e se encontra em cada instante numa posição angular θ. As grandezas do rotor são conhecidas nesse referencial alfa-beta do rotor. Tá? Nós queremos conhecer todas elas num único referencial, que é o referencial dq, que eu vou fazer aqui em amarelo. Também é um referencial complexo, né? O eixo real a gente está dando um apelido para ele, que é o eixo direto, o eixo Q, e o eixo imaginário tem um outro apelido, que é o eixo em quadratura, o eixo Q. Tá? E esse referencial dq, ele tem aqui uma posição angular, a gente vai chamar de θdq, posição angular do sistema dq, que pode variar com o tempo. Então, a gente pode fazer esse vetor espacial, esse referencial complexo, girar também segundo um critério que seja da nossa conveniência. Tá? Nós vamos representar as três grandezas conhecidas no referencial do estator, no sistema dq, as três grandezas que nós conhecemos no referencial do rotor, tensão, fluxo e corrente, conhecidas no referencial do rotor, nós vamos representar no dq também. Tá? Bom, para representar um vetor qualquer conhecido em um referencial, então, por exemplo, um referencial desse aqui parado, o alfabeto do estator, em um outro referencial, o que a gente usa? Transformada de Parkin. Né? E o que preconiza a transformada de Parkin? Né? Preconiza o seguinte, que você vai conhecer
uma grandeza trifásica qualquer X, pode ser uma tensão, uma corrente, um fluxo enlaçado. Você vai conhecer ela no referencial daqui, a partir do momento que você tome o valor dela conhecido, que você não sabe qual que é. A partir do momento que você tomar o valor dela conhecido no referencial alfa-beta, você conhece ela no referencial alfa-beta, você vai rodá-la de um ângulo que seja igual ao ângulo do sistema onde você conhece a grandeza, menos o ângulo do sistema que você quer conhecer. Vou colocar aqui θ, o ângulo do sistema alfa-beta, que você conhece a grandeza, menos o ângulo do sistema que você quer conhecer, o sistema dq. Tá? Então essa é a expressão da transformada de Park, aqui que vai ser a ferramenta que vai nos ajudar a descrever todos os sinais trifásicos em um único referencial girante, que é o dq. Ok? Bom, no caso das grandezas de estatura, se a gente for aplicar a transformada de Park, o ângulo do sistema alfa-beta, que é o que a gente conhece, as grandezas de estator, vai ser quanto? Vai ser zero. Tá? Vou medir esses ângulos a partir de um referencial parado. Então, o θ alfa-beta aqui, ó, vai ser 0 graus. Né? Então, a descrição dos vetores do estator no referencial daqui, por exemplo, a tensão do estator em dq vai ser igual ao valor dela conhecido em alfa-beta vezes E elevado a J vezes o ângulo dela, o ângulo desse referencial alfa-beta, que é 0, tá? Vou medir a partir desse eixo magnético da fase A, menos o ângulo do sistema daqui. Tá? Então, dessa maneira aqui, ó, a gente vai pegar as grandezas que estão no estator, né, multiplicar por E elevado a menos J θ dq e ter o valor delas no sistema dq. Tá? Isso vai valer para a tensão do estator, corrente do estator e fluxo enlaçado do estator. Para o rotor, como é que vai ser feita a aplicação da transformada de Park? Vamos destacar aqui. Ó. Então, nós vamos particularizar a expressão da transformada de Park, levando-se em conta que a gente conhece sinais no referencial do rotor e quer conhecê-lo no referencial daqui. Então, θ do sistema alfa-beta do rotor, que é o que a gente precisa usar aqui na transformada de Park, vai ser igual ao próprio ângulo do rotor, né? θr aqui. Tá? Logo, então, se a gente pegasse, por exemplo, a tensão do rotor, conhecida no referencial alfa-beta do rotor, e quisesse expressá-la no referencial daqui, o valor dela seria dado pelo vetor espacial conhecido no referencial alfa-beta do rotor, vezes E elevado a J, vezes o ângulo do sistema onde o vetor é conhecido. Então, o vetor é conhecido no referencial do rotor. Então, nós vamos colocar aqui θ do rotor, menos o ângulo do sistema que a gente quer representar o vetor, que é θ daqui. Tá? Então, essa seria a forma de pegar as grandezas do rotor, conhecidas no referencial alfa-beta do rotor, e representar em dq. A gente vai fazer isso para a tensão do rotor, corrente do rotor e fluxo do rotor. Né? Então, essa aqui vai ser a nossa estratégia de jogo para representar as grandezas do estator em dq e
e as grandezas do rotor no mesmo referencial daqui. Ou seja, ter todo mundo ao final, todos os vetores espaciais representados nesse referencial daqui, que é esse amarelo. Tá? Então, para fazer isso, né, nós vamos voltar aqui nas equações da máquina, onde a gente tem a síntese do modelo com todo mundo em alfa beta, e vamos promover a transformada de Park para representar todo mundo em daqui. Tá? Bom, eu vou atualizar o modelo, né, antes da gente começar a transformada de Park, com a referência que fizemos das grandezas do rotor para os terminais do estator. Né? Então, por exemplo, essa expressão aqui, ó, onde as grandezas todas estavam medidas no rotor, ela foi trabalhada, né, e mostramos que o valor dessas grandezas vistas dos terminais do estator tinham essa estrutura aqui. Tá? Então, basicamente, a mesma estrutura matemática, a gente só colocou um apóstrofo aqui, ó, na tensão, na corrente e no fluxo e na sala. Tá? Aqui, ó, a expressão do fluxo de rotor tinha também os seus sinais medidos nos terminais de rotor, e a gente mostrou aqui, ó, a gente fez a referência desses sinais aqui aos terminais do estator, através desse desenvolvimento, e produzimos essa expressão aqui, ó. Então, o fluxo do rotor equivalente ao estator vai ser a indutância própria do rotor, equivalente ao estator, vezes a corrente do rotor equivalente ao estator, mais M vezes a exponencial vezes a corrente do estator. Então, M vezes a exponencial vezes a corrente do estator. Tá? Isso aqui é a atualização do nosso modelo com todas as grandezas de rotor referidas ao estator. Uma outra consideração nesse sentido aqui, ó, também antes da gente continuar, aqui, ó, esse termo, NR sobre NS vezes a corrente do rotor. Isso, né, como mostramos agora há pouco, é exatamente a corrente do rotor referida ao estator. Então, eu vou fazer aqui a representação dessa corrente rotor vista dos terminais do estator. Essa é a corrente do rotor, representada no referencial alfabeto do rotor, porém com seu efeito modelado aos terminais do estator. Ok? Então, a gente vai trabalhar aqui no intuito de converter todas essas grandezas que estão em alfa beta para dq, com referencial comum dq. Então, inicialmente aqui vamos trabalhar com a expressão da tensão do estator. Né? Se eu quiser pegar a tensão do estator e representar em dq, eu vou multiplicar, como nós estamos agora há pouco, por E elevado a menos J teta dq. Então, VS alfa beta vezes E elevado a menos J vezes teta dq é a forma com a qual a gente consegue a representação da tensão do estator em dq. Multiplicar esse lado da igualdade por essa exponencial é a mesma coisa que multiplicar esses dois termos pela mesma exponencial. Então, o primeiro termo, RS vezes IS vezes a exponencial mais o segundo termo, que é essa derivada de fluxo aqui, vezes a mesma exponencial. É elevado a J menos J vezes teta dq.
Bom, o que a gente identifica aqui? Ó? Aparece nesse termo aqui, ó, nessa multiplicação, a corrente estator vezes E elevado a menos J teta dq. O que é isso aqui? É a própria transformada de Park aplicada à corrente estator. Então, isso aqui vai ser a corrente estator daqui. Tá? Esse segundo termo aqui, a gente já não pode falar a mesma coisa, porque aqui a gente tem a derivada do fluxo no tempo, e essa derivada inteira é que está multiplicando a exponencial, né, que é aplicada para se ter a representação do vetor em dq. Tá? E o que acontece? O expoente dessa exponencial, que é o ângulo do sistema dq, muda com o tempo. Tá? Vai ter uma premissa nossa, né, quando a gente for tratar com a transformada de Park, é ter a possibilidade de representar o vetor espacial num referencial que gira, né, ou seja, cuja posição angular, θ dq, varia com o tempo. Então, já que isso é uma função do tempo, eu não posso simplesmente colocar para dentro da integral para ter diretamente o fluxo multiplicado pela exponencial. Vou ter que promover aqui alguma manipulação algébrica para ter para mostrar explicitamente, né, de alguma maneira, que seja coerente esse fluxo multiplicado por essa exponencial. Tá? Bom, para fazer isso, vou congelar esse cálculo aqui nesse ponto e eu vou trabalhar com essa expressão aqui sozinha, com manipulações algébricas que visem produzir expressões que tenham a multiplicação do fluxo pela exponencial, para que esse fluxo então se apresente no formato da transformada de Park, né, que é o objetivo agora da manipulação. Então, se a gente pegar aqui, ó, derivada do fluxo vezes essa exponencial elevado a menos J teta dq. Bom, essa expressão, né, ela parece uma das parcelas, né, se assemelha a uma das parcelas que a gente observa quando a gente tem a derivada da multiplicação de duas funções. Né? Você tem como resultado a primeira derivada da segunda mais a segunda derivada da primeira. Né? Então, aqui você tem uma delas vezes a derivada da outra. Tá? Então, isso seria obtido em alguma coisa tipo isso aqui. Ó. Derivada no tempo do produto de duas funções, né? Seria então, o resultado dessa derivada seria a primeira derivada da segunda mais a segunda derivada da primeira. Então, se você tem a segunda derivada da primeira, é a mesma coisa que a derivada do produto das duas, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Bom, e aí, o que a gente observa? Ó, logo de cara, né, se mostrou aqui, ó, nesses dois termos que se multiplicam no interior da derivada, o próprio fluxo estator em dq, o valor dele é alfabeto, vezes E elevado a menos J teta dq, ó, a própria expressão da transformada de Park. Esse resultado, então, dá o fluxo de estator em dq. Tá? Escrevendo aqui embaixo, a derivada do fluxo estator em dq. O estudo aqui vai ser igual a derivada do fluxo estator em dq, tá? Menos essa segunda parcela. Então, a derivada de um exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente no tempo. A derivada do expoente no tempo vai dar menos j vezes a derivada do θ dq. Então, menos j com menos vai dar mais j vezes a derivada da posição angular do sistema dq no tempo vezes o próprio fluxo estator em alfabeto vezes a exponencial. Tá? Então, novamente aqui nessa segunda
parcela da soma, né, a gente observa que apareceu a transformada de par que é aplicada ao fluxo estator. Então, o resultado disso aqui vai ser um fluxo de estator em dq. Tá? Vou chamar a atenção também aqui para essa expressão aqui, ó, derivada de uma posição angular no tempo. Isso aqui é o quê? Velocidade angular. Tá? Então a gente vai chamar a velocidade angular do sistema daqui de ômega-e. Tá? Então eu vou pegar essa expressão aqui e substituir aqui, ó, de onde ela nasceu. O ponto onde a gente parou aqui é a modelagem. É isso aqui. Substituir aqui, ó. Tá? Que foi o que a gente avaliou separado. Essa derivada vezes a exponencial. Então, nós avaliamos aqui e teve esse resultado aqui de baixo. Tá? Então, substituindo aqui nesse ponto da expressão, vamos ter o seguinte. Primeiro lado da igualdade, né, tensão estator em dq vai ser igual a RS vezes a corrente de estator em dq, mais esse termo que está expresso aqui embaixo, a derivada do fluxo de estator em dq, mais J ômega E vezes o fluxo estator em dq. Então aqui a gente conclui a representação do comportamento dinâmico das grandezas do estator em dq. A primeira expressão que nós trabalhamos dentre as quatro que descreve o comportamento eletromagnético da máquina. Vamos agora então trabalhar com a representação do comportamento dinâmico do rotor com todas as grandezas descritas no referencial daqui. Tá? Então, vou separar aqui. Tá? O que a gente vai ter? Então, se eu quero essa tensão de rotor aqui descrita no referencial daqui, eu tenho que multiplicá-la, né, rotacioná-la de um ângulo que seja igual ao ângulo do sistema conhecido menos o sistema que eu quero conhecer. Então, o sistema que eu conheço ele é o alfabeto do rotor, e o sistema que eu quero conhecer é o sistema dq. Tá? A gente explicou isso agora há pouco. Essa operação é processada assim. Vou pegar a tensão conhecida no referencial ao alfabeto do rotor e rodá-la de um ângulo que é igual ao ângulo do sistema que eu conheço menos o ângulo do sistema que eu quero conhecer. Tá? Então, multiplicar essa tensão por essa exponencial é a mesma coisa que multiplicar esses dois termos aqui pela mesma exponencial. Então, pegando aqui o primeiro termo, pegando aqui o segundo termo, o fluxo de rotor, multiplicado pela mesma exponencial. Tá? O que a gente observa aqui
dessa expressão. Esse primeiro lado da igualdade aqui, ó, você tem a aplicação da transformada de Parque ao vetor espacial extensão do rotor. Então, o resultado disso aqui é a própria tensão do rotor em dq. Tá? Aqui, ó, no segundo lado da igualdade, a gente tem a corrente do rotor vezes essa exponencial aqui, ó. Isso é o próprio valor da corrente do rotor em dq. Tá? Por último, faltava representar o fluxo do rotor em dq também. Queremos representar todos os sinais no mundo referencial, né? Então o fluxo também vai ter que ser representado. Só que eu tenho a exponencial multiplicando a derivada inteira, e eu não posso colocar essa exponencial para dentro da derivada, uma vez que os ângulos aqui são função do tempo, e aqui é uma derivada do tempo. Tá? Então eu não posso simplesmente colocar esse exponencial aqui para dentro. Vou ter que fazer esse mesmo tratamento que eu fiz aqui, ó, do lado, quando a gente estava mexendo com a transformada de Parque do fluxo do estator. Tá? Então eu vou pegar esse termo aqui sozinho e tratá-lo separado agora. Vou repetir aqui do lado. Bom, eu gostaria, né, de promover alguma manipulação que mostrasse explicitamente esse fluxo multiplicando esse exponencial. Tá? Eu tenho como ponto de partida essa multiplicação aqui da derivada do fluxo pelo exponencial. Então essa minha vontade, né, com esse meu ponto de partida, eles podem ser mutuamente satisfeitos se eu enxergar nessa expressão aqui, ó, uma das parcelas que se produzem na derivada do produto de duas funções. Tá? Por quê? Se você tiver a derivada do produto de duas funções, você vai produzir duas parcelas. Né? Vai ser o que? A primeira vez a derivada da segunda, mais a segunda vez a derivada da primeira. Então, essa expressão que eu quero conhecer melhor, que eu quero manipular, ela é dada por uma das parcelas da derivada do produto entre as duas funções envolvidas. Tá? Então, essa parcela aqui vai ser a derivada inteira do produto menos a outra parcela, que vai ser, a outra parcela é quanto? A primeira função vezes a derivada da segunda, que é esse exponencial aqui. Bom, então vamos trabalhar aqui esses dois termos. De cara a gente já observa aqui, ó, que o fluxo enlaçado no motor vezes a exponencial, essa exponencial aqui, elas estão exatamente no formato da transformada de Parque, de onde então a gente pode dizer que esse produto vai ser dado pelo fluxo de motor em dq. Tá? Essa segunda parcela aqui, ó,
tem a derivada de uma exponencial. Só repetir aqui o resultado. Já registramos os resultados. O primeiro deles vai ser a derivada do fluxo de rotor em dq. A segunda parcela aqui, ó, você tem o fluxo de rotor em alfa beta vezes a derivada dessa exponencial. Então a derivada da exponencial vai ser a própria exponencial vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente aqui vai dar o quê? J vezes a derivada de θr menos θdq. Então, a derivada exponencial vai ser a derivada do expoente vezes a própria exponencial vezes o fluxo de rotor que estava presente aqui. Isso vai ser o resultado dessa expressão aqui. Ó. O que a gente vê nessa expressão? O fluxo do rotor em alfa beta vezes essa exponencial aqui apresenta a própria estrutura da transformada de Park aplicada para o fluxo de rotor em alfa beta. Então o resultado vai ser o fluxo do rotor em dq. Tá? Aí já para referir, né, as grandezas, como essa grandeza já está referida ao estator, a gente está colocando esse apóstrofo exatamente para isso, para mapear o efeito transformador, tá? Quando eu for descrever em dq, eu não vou colocar mais apóstrofo, então ele já entende que todas essas grandezas estão em dq, já estão representadas com seu efeito transformador, é o valor equivalente delas visto do estator, tá? Então, já que o modelo é muito grande, para a gente economizar de ficar colocando esse apóstrofo toda hora. Ok? Bom, então concluindo aqui, ó, uma outra consideração aqui é o seguinte: a variação da posição do rotor, né, é a velocidade angular do rotor, tá? Associada aqui com a própria velocidade mecânica. E a variação da posição angular do sistema dq vai ser a velocidade angular do sistema dq, que a gente já tinha processado em outro momento da modelagem e a gente ia chamar de ômega-e. Tá? Então eu vou escrever essa última expressão aqui dessa maneira. Aqui, para destacar o escorregamento, tá? Eu vou só inverter a ordem. Aqui você tem ômega-r menos ômega-e. Então isso é a mesma coisa que menos ômega-e mais ômega-r. Aqui. Menos j, menos com menos dá mais, né? Menos com mais dá menos. Ômega-r. Tá? Essa grandeza aqui é o escorregamento da máquina. Tá? Isso aqui tem importância destacada na análise da máquina. A gente correlacionar os mundos elétricos e mecânicos, a gente vai mostrar isso daqui a pouco quando a gente for tirar conclusões do comportamento da máquina com o modelo pronto. A gente está quase acabando o modelo. Esse é o fluxo do rotor em dq. Tá? Então vou pegar essa expressão inteira, que é igual a essa expressão aqui, né? E essa expressão aqui aparecia na equação da tensão do rotor. Aqui, ó. A gente parou o desenvolvimento dessa equação para avaliar o valor dessa expressão aqui. Então, eu vou substituir esse último resultado nessa expressão, de onde então a gente vai concluir a representação da dinâmica de rotor em dq. Tá? Nós vamos ter o seguinte. A tensão do rotor vai ser RR, vezes a corrente do rotor em dq, mais a derivada do fluxo do rotor,
mais J vezes o escorregamento. Vezes o fluxo do rotor em dq. Tá? Então aqui a gente conclui a descrição da segunda equação do modelo em dq. A gente já tinha feito a descrição da dinâmica do circuito do estator. A gente conclui aqui a descrição da dinâmica do circuito do rotor. Tá? Só voltando aqui à síntese do modelo para a gente se orientar, ó, nós representamos, né, essas duas equações aqui, essa e essa, com todos os sinais em dq. Faltam essas duas aqui, as dos fluxos de estator e do rotor. Então, vamos fazê-las agora, começando aqui com a representação do fluxo de estator em dq. Se eu quiser saber se o fluxo estator em dq, eu vou pegar o valor dele no referencial que ele é conhecido, que é o referencial alfa-beta do estator, e vou multiplicar por um exponencial que o faça girar de um ângulo que seja igual ao ângulo do sistema que eu conheço, que é o alfa-beta do estator, que é o ângulo zero, menos o ângulo do sistema que eu quero conhecer, que é o ângulo do sistema dq. Tá? Então essa aqui é a expressão da transformada de Parker aplicado ao fluxo estator, que vai nos dar a expressão desse fluxo estator em dq. Tá? Conhecer esse fluxo estator em dq, ou multiplicar esse lado da igualdade por E elevado a menos J θ dq, é a mesma coisa que multiplicar esse outro lado pela mesma exponencial. Aqui. Nós vamos multiplicar as duas parcelas do outro lado pela mesma exponencial. Então você tem a indutância própria do estator, vezes a corrente do estator, vezes E elevado a menos J vezes θ dq. Mais o segundo termo, M vezes E elevado a J θr vezes a corrente do rotor referenciado aqui ao estator, né? Vezes E elevado a menos J θ dq. Tá? Bom, o que a gente identifica aqui nessas expressões, né? Inicialmente, a corrente do estator vezes E elevado a menos J θ dq é a própria particularização da transformada de Parker para a corrente estator. Então, você vai dar a corrente de estator em dq. Aqui embaixo, olha o que está acontecendo. Essas duas exponenciais se multiplicando, aqui, ó, vão resultar no que? E elevado a J θr menos θ dq. Essa exponencial multiplicada pela corrente do rotor, no referencial alfa-beta do rotor, é a própria transformada de Parker aplicada à corrente do rotor. Tá? Então, o produto dessas duas exponenciais vezes a corrente do rotor aqui, ó, vai nos dar o valor da corrente do rotor aqui. E isso, então, encerra aqui, ó, a descrição do fluxo estator em dq. Sintetizando aqui o resultado, organizando ele, a gente tem isso aqui, ó, fluxo do estator em dq vai ser a indutância própria do estator vezes a corrente do estator em dq
mais a indutância mútua vezes a corrente do rotor em DQ. Então, das 4 equações que modelam a dinâmica eletromagnética, nós já temos 3 delas representadas em DQ. Falta só, e a terceira, falta só representar aqui, ó, o fluxo do rotor. Vou marcar aqui, essa aqui também já está pronta. Vamos representar agora o fluxo do rotor em DQ, né? Bom, a gente conhece o fluxo do rotor aqui até o presente momento, né, representado no referencial alfabeto do rotor. Então, se a gente quiser representar no sistema DQ, nós vamos aplicar a transformada de Park, que teria a seguinte representação do problema em questão. Vou pegar essa expressão aqui, quarta. O fluxo do rotor, né, no referencial alfabeto, vezes a exponencial, né, que processa a transformada de Park, essa aqui, vai nos dar o fluxo do rotor em DQ. O fluxo do rotor em DQ, né, se a gente multiplicar esse fluxo do rotor em alfabeto por essa exponencial aqui, é a mesma coisa que multiplicar esses dois termos pela mesma exponencial. Então, o primeiro termo, a primeira parcela aqui, ó, esse R vezes a corrente do rotor, vezes Z elevado a J, θ R menos θ dQ. Mais o segundo termo, né, M vezes Z elevado a menos J θ R vezes a corrente de estator vezes a exponencial que está multiplicando todas as parcelas dessa igualdade. Tá? Bom, desse cálculo aqui, pessoal, o que a gente vê? Ó? A corrente do rotor multiplicada por essa exponencial está exatamente no formato da transformada de Park. Então, isso vai dar a transformada de Park aplicada à corrente do rotor. Então, vai dar a corrente do rotor em DQ. Tá? Aqui, ó, E elevado a menos J θ R com E elevado a mais J θ R vai dar E elevado a J0, que é 1. E aí nós vamos ter o que? A corrente do estator vezes E elevado a menos J vezes θ dQ. Isso aqui é a própria transformada de Park aplicada à corrente do estator. Então, o resultado vai ser a corrente do estator em dQ. Tá? Conclusão, então, o fluxo do rotor em dQ vai ser igual à indutância própria do rotor vezes a corrente do rotor em dQ mais a indutância mútua vezes a corrente do estator em dQ. Então aqui a gente conclui a última expressão correlata ao comportamento ou à dinâmica eletromagnética da máquina. Tá? Então, escrevemos aqui os dois fluxos de rotor e estator e as duas expressões, né, de tensão de estator e rotor em dQ, com todas as relações entre as variáveis mostradas e com todas as variáveis trifásicas apresentadas em dQ. Tá? Então está todo mundo descrito ou referido
é o estator, e representado no mesmo referencial, que é o referencial daqui. Então a gente vai fazer uma síntese desse modelo para fechar essa aula aqui, e já pontuar agora o acoplamento do sistema eletromagnético com o sistema mecânico, que vai ser a última etapa para a conclusão do modelo da máquina. Aí nós vamos ter todos os mundos acoplados, né? O elétrico, o magnético e o mecânico. Tá? Então aqui, ó, eu vou atualizar o nosso modelo. O nosso modelo estava sintetizado aqui e agora ele foi, né, trabalhado para se ter todos os sinais descritos em DQ. Então a gente vai passar aqui então o seguinte modelo para a máquina. Escrever aqui até do lado do modelo que a gente tinha desenvolvido. Primeira equação da tensão de estator, desenvolvemos agora há pouco. Então, a tensão de estator aqui vai ser dada pela resistência que é a corrente estator, mais a derivada do fluxo de estator no tempo, mais vezes o fluxo de estator em dQ. Segunda expressão, dinâmica do rotor, toda descrita em dQ. Então, a tensão do rotor em dQ vai ser igual à resistência, aquela extensão da resistência do rotor, né, que é R vezes R dQ, mais a derivada do fluxo de rotor em dQ, no tempo, mais J vezes o escorregamento vezes o fluxo do rotor em dQ. Tá? Terceira expressão, fluxo do estator, escrevendo aqui no dQ também. Vai ser dado pela indutância própria do estator, vezes a corrente do estator, mais a indutância mútua vezes a corrente do rotor. E o fluxo do rotor vai ser dado pela indutância própria do rotor vezes a corrente do rotor em dQ, mais a indutância mútua vezes a corrente do estator em dQ. Então, essa aqui é a síntese do nosso modelo, né, com o que produzimos até agora. Além do comportamento dinâmico do sistema eletromagnético, a gente sabe descrever o comportamento dinâmico do sistema mecânico, que é o que se apresentou na segunda lei de Newton. Então, o torque eletromagnético da máquina vai ser igual ao torque de aceleração mais o torque de carga. Isso aqui descreve o comportamento do eixo mecânico. O que está faltando, então? Acoplar o mundo eletromagnético com o mundo mecânico. E esse acoplamento é feito através do torque eletromagnético, é o torque que a máquina desenvolve. Então, na próxima aula, a gente vai desenvolver a expressão do torque, correlacionando esse torque com os fluxos, correntes e tensões trifásicas da máquina. Vai ser a próxima aula. Vou parar aqui.